O Apocalipse, uma revelação para os últimos dias. Roma rugia como uma besta insaciável. Seu poder atravessava fronteiras, impérios e consciências. O que o imperador dizia virava lei. E qualquer voz que se levantasse contra seus deuses era silenciada, cruelmente. Naquele tempo, ser cristão era carregar uma sentença de morte no coração. A fé era perseguida. Os seguidores de Jesus eram acusados de traição. E para muitos, a única saída era negar a própria crença ou morrer. João, o discípulo amado, agora era um velho. Os cabelos brancos, os olhos cansados, o corpo marcado pelo tempo. Mas o coração, esse ainda ardia com o mesmo fogo de quando caminhava ao lado do Messias. Como punição por sua fé inabalável, foi exilado. Lançado à ilha de Patmos, um pedaço de rocha isolado no mar Egeu, cercado por águas revoltas e um céu sem promessas. Ele estava só, mas não estava abandonado. Foi ali, no silêncio entre as pedras e os ventos, que o céu rompeu a distância. Foi ali que Deus rasgou o véu da eternidade e revelou a João o que viria, o fim, o juízo, a glória. No dia do Senhor, enquanto orava, algo sobrenatural aconteceu. Uma voz ecoou atrás dele, tão forte quanto o som de uma trombeta. Ele se virou, e o que viu não era deste mundo. Um ser glorioso, entre 7 candelabros dourados. Seus olhos eram chamas. Seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Seus pés como bronze em brasa. E de sua boca saía uma espada afiada. Ele disse: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo para sempre." João caiu como morto. Mas aquele que falava era o próprio Jesus, agora glorificado. E ele estava lá para revelar, para mostrar não apenas visões, mas o destino da humanidade, o que estava por vir. Jesus então entrega uma missão: escreve o que vês, escreve o que é e o que há de acontecer depois destas coisas. E foi assim que tudo começou. João tremia, não de medo, mas de reverência. O que seus olhos haviam visto naquele instante era o próprio Filho do Homem, transfigurado, resplandecente, mais glorioso do que qualquer descrição que a terra pudesse conter. E agora, esse mesmo Jesus falava com ele. 7 candelabros estavam ao redor. E Jesus explicou. Eles representavam 7 igrejas, 7 comunidades espalhadas na Ásia Menor, 7 realidades espirituais, 7 espelhos da condição humana diante do Deus vivo. A primeira mensagem foi para Éfeso, uma igreja firme, zelosa, conhecedora da verdade, mas havia perdido algo essencial: o amor. O primeiro amor, a paixão que transforma dever em prazer, sacrifício em entrega. Jesus advertia: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Depois, Esmirna. Uma igreja sofrida, pobre aos olhos do mundo, mas rica diante do céu. Jesus não a repreendeu, apenas a fortaleceu. Não temas o que estás para sofrer. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Pérgamo, uma cidade onde o trono de Satanás foi estabelecido.
Um povo dividido entre a fidelidade e o compromisso com doutrinas perversas. A mensagem era clara: arrependa-se, ou eu irei contra você com a espada da minha boca. Tiatira, amorosa, perseverante, crescente em obras, mas tolerava a corrupção espiritual, simbolizada por uma mulher chamada Jezabel. Jesus prometeu julgamento para ela, mas deu espaço para arrependimento. Aos fiéis, a promessa era reinar com ele. Sardes tinha nome de quem vive, mas estava morta. Era a aparência sem essência. Jesus a chamava ao despertar: sê vigilante, fortalece o que resta. Filadélfia, uma igreja pequena em número, mas grande em fidelidade. Diante dela, Jesus colocava uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Guardaste a minha palavra, por isso te guardarei da hora da provação. E por fim, Laodiceia, a igreja morna, nem fria, nem quente. Jesus a repreendia com firmeza. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas ainda assim, batia à porta. Ele não impõe, ele chama, e àquele que abrisse, ele prometia ceiar juntos como amigos. As 7 mensagens eram como flechas acertando o coração. Mas o que viria depois seria maior, muito maior. João olha e vê uma porta aberta no céu. Uma voz o convida: sobe aqui e te mostrarei o que há de acontecer. Imediatamente, ele se vê diante de algo indescritível, um trono, e alguém assentado nele, envolto em glória, com aparência de pedras preciosas. Ao redor, um arco-íris como esmeralda. Relâmpagos saíam do trono, vozes, trovões. 24 anciãos estavam ao redor, sentados em tronos menores, vestidos de branco, com coroas de ouro. 7 tochas ardentes estavam diante do trono, os 7 Espíritos de Deus. E algo como um mar de vidro, claro como cristal, estendia-se diante de tudo. 4 seres viventes o cercavam. Um parecia leão, outro boi, o terceiro rosto de homem, o quarto águia em voo. Tinham olhos por todos os lados, e dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que eles adoravam, os anciãos se prostravam, lançavam suas coroas diante do trono e diziam: digno és, Senhor nosso e Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Mas então, João viu algo ainda mais impressionante. Aquele que estava no trono segurava um livro, um rolo, selado com 7 selos. Um anjo poderoso bradou: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Houve silêncio. Nenhum ser no céu, na terra ou debaixo da terra era digno. João chorou. Chorou amargamente. Era como se todo o plano de Deus estivesse fechado para sempre. Mas então, um dos anciãos lhe disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro. João ergueu os olhos, esperando ver um leão, mas viu um cordeiro, em pé, como se tivesse sido morto. Ele se aproximou do trono e tomou o livro. E então,
O céu inteiro explodiu em adoração. Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Milhões e milhões de anjos rodeavam o trono, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E todo ser vivente, nos céus, na terra, no mar, clamava: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor pelos séculos dos séculos. Então o Cordeiro abriu o primeiro selo, e João viu surgir um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, recebeu uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Depois, o segundo selo, um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma espada e tirou a paz da terra. O terceiro selo, um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança. Vozes declaravam: uma medida de trigo por 1 denário. A fome toma conta. O quarto selo, um cavalo pálido, esverdeado. Seu nome era Morte, e o inferno o seguia. Receberam poder sobre a quarta parte da terra. Com o quinto selo, João viu almas sob o altar, mártires. Eles clamavam por justiça. Até quando, Senhor? E foram consolados. Vestes brancas lhes foram dadas e lhes disseram: descansem um pouco mais. O sexto selo trouxe um terremoto devastador. O sol escureceu. A lua tornou-se como sangue. Estrelas caíram do céu. Montanhas se moveram. E reis, príncipes, poderosos, todos correram para as cavernas, gritando: escondam-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira. Mas antes do sétimo selo, o céu parou. Uma pausa. Um silêncio sagrado, como se todo o universo prendesse o fôlego. O silêncio pairava no céu como um manto pesado. Por cerca de meia hora, tudo parou. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum movimento. Como se os anjos, os seres viventes, os anciãos e até mesmo as estrelas estivessem em respeito ou em suspense. O que viria a seguir exigia reverência absoluta. Então 7 anjos se posicionaram diante do trono. Cada um recebeu uma trombeta. Antes que o primeiro som rompesse o silêncio, um outro anjo se aproximou do altar celestial. Ele trazia um incensário de ouro, e sobre ele brasas vivas e incenso. Mas esse incenso não era qualquer fragrância. Era misturado às orações dos santos, de todos os tempos, de todas as eras. Ele lançou o incenso sobre o altar, e então jogou fogo do altar sobre a terra. A resposta foi imediata: trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O céu estava se movendo. Deus estava respondendo. O primeiro anjo ergueu sua trombeta, e do céu veio granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores destruídas, toda a relva verde incinerada. O segundo anjo tocou. Algo como uma montanha ardente foi lançada ao mar. As águas se tornaram sangue. 1/3 das criaturas marinhas morreu. Navios afundaram. A economia do mundo começou a ruir. O terceiro anjo soprou sua trombeta. Uma estrela caiu dos céus, ardendo como uma tocha.
Seu nome era Absinto. Caiu sobre os rios, fontes e nascentes. 1/3 das águas se tornou amargo, e muitos morreram por beber. O 4º anjo tocou. 1/3 do sol, da lua e das estrelas foi atingido. Escuridão caiu sobre a terra em ciclos nunca antes vistos. As noites ficaram mais densas, os dias mais frios e curtos. Então, no céu, uma águia voava. Ela gritava com voz penetrante: Ai! Ai! Ai dos habitantes da terra por causa das trombetas que ainda estão por soar. Era apenas o começo. O 5º anjo ergueu sua trombeta. E então, uma estrela caiu do céu. Ela tinha a chave do poço do abismo. Quando o poço foi aberto, uma fumaça negra subiu como a de uma fornalha. O céu escureceu, e dali saíram criaturas. Eram como gafanhotos, mas não como os que conhecemos. Esses tinham rostos humanos, cabelos longos como de mulher, dentes de leão. Usavam couraças de ferro. Suas asas faziam barulho como cavalos em batalha e tinham caudas como escorpiões. Seu objetivo? Atormentar. Por 5 meses, eles feriram as pessoas, mas não podiam matá-las. As pessoas queriam morrer, mas a morte fugia delas. O rei desses seres era o Destruidor. Em hebraico, Abaddon. Em grego, Apollyon. O 6º anjo tocou sua trombeta. 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates foram soltos. Eles lideravam um exército. Não um exército comum. Eram 200 milhões. Cavalos com cabeças como leões. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade morreu. Mas, mesmo assim, os sobreviventes não se arrependeram. Continuaram adorando ídolos de ouro, prata, madeira. Continuaram seus assassinatos, suas feitiçarias, sua imoralidade. Era como se os corações estivessem enrijecidos pelo pecado. O céu chorava, mas a terra ignorava o choro. Então, uma nova visão surgiu diante de João. Um anjo poderoso descia dos céus, envolto em nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol. Seus pés eram colunas de fogo. Em sua mão, um livrinho aberto. Ele colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra. E bradou com uma voz tão forte que parecia um leão rugindo. Quando falou, 7 trovões responderam. Mas João recebeu uma ordem: não escrevas o que os trovões disseram. Havia segredos que ainda não deveriam ser revelados. O anjo levantou a mão e jurou: não haverá mais demora. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o mistério de Deus se consumará, como prometeu aos profetas. João foi até ele, e o anjo disse: toma o livrinho e come-o. Na boca será doce como mel, mas no estômago será amargo. João comeu, e assim foi. Era doce, como a promessa, como a esperança. Mas ao descer, tornou-se amargo, como o juízo, como a dor de saber o que viria. E o anjo então declarou: importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. O céu ainda estava em suspense. Os olhos de João ardiam de tanto ver. Mas a visão não havia terminado. Ainda havia mais, muito mais. Foi-lhe dada uma vara.
uma espécie de régua, como as que os arquitetos usavam para medir fundações. E a voz disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Mas o pátio de fora, deixa de fora. Algo estava prestes a ser protegido. E outra parte, exposta. Era como se o mundo fosse dividido entre o que pertencia a Deus e o que seria entregue ao julgamento. Então João ouviu falar de duas testemunhas, duas figuras que surgiriam na terra com autoridade para falar, profetizar e enfrentar tudo e todos. Durante 1260 dias, vestidas de saco em lamento, proclamariam verdades que o mundo não queria ouvir. Essas testemunhas eram como as duas oliveiras e os dois candelabros diante do Senhor. Tinham poder. Podiam fechar o céu para que não chovesse, transformar águas em sangue, ferir a terra com pragas. Suas palavras eram fogo e ninguém poderia tocá-las, até que seu tempo se cumprisse. Mas então, a besta subiu do abismo. Ela os enfrentou e os matou. Seus corpos foram deixados na praça da grande cidade, símbolo de tudo que se opõe a Deus. As pessoas celebraram, trocaram presentes. Era como um feriado profano. Afinal, as vozes incômodas haviam sido caladas. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio do céu. As testemunhas se levantaram e todos que os olhavam tremeram. Uma voz do céu chamou: subi aqui! E elas subiram, elevadas diante dos olhos do mundo. Naquele mesmo instante, houve um terremoto. 10.000 morreram. Os que sobreviveram ficaram aterrorizados. E, finalmente, alguns deram glória a Deus. A tensão aumentava. Era como se tudo estivesse sendo conduzido a um ponto sem retorno. Então, o 7º anjo tocou sua trombeta. E, diferente das outras, essa não trouxe pragas ou destruição imediata. Em vez disso, vozes celestiais ecoaram: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos caíram sobre seus rostos e adoraram. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas essa vitória no céu seria confrontada com a rebelião da terra. Uma nova visão se abre. Desta vez, não de selos ou trombetas, mas de um sinal, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, gritava em dores de parto, e então, outro sinal, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu. E ele estava diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Mas o menino nasceu, um filho varão, destinado a reger todas as nações com vara de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar. No céu, estourou guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão também lutou, mas foi derrotado. Não houve mais lugar para ele no céu. O dragão foi lançado à terra. Ele, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. E com ele vieram seus anjos.
A voz do céu bradou: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava dia e noite diante de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Mas o dragão, furioso, perseguiu a mulher. Ela recebeu asas como de águia e voou para o deserto, para um lugar de refúgio. O dragão jogou água como um rio para tentar afogá-la. Mas a terra abriu a boca e engoliu o rio. Irritado, o dragão se voltou contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E então surgiu a besta. Ela emergiu do mar. Era feroz. Tinha a aparência de leopardo, pés como de urso, boca de leão. Recebeu o poder do dragão. Uma das cabeças parecia ferida de morte, mas reviveu. O mundo inteiro se maravilhou e a adorou. A besta falava blasfêmias, dominava por 42 meses, perseguia os santos. E todos os que não tinham o nome escrito no livro da vida a adoravam. Mas não era a única. Outra besta surgiu, desta vez da terra. Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Tinha poder para fazer sinais, até fogo descer do céu. Enganava os habitantes da terra e convenceu o povo a fazer uma imagem da primeira besta. Deu fôlego à imagem e ela falava, e matava quem não a adorasse. Foi imposta uma marca, na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender sem ela. O número do seu nome? 666. Mas então João viu o Cordeiro, em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, todos com o nome do Cordeiro e do Pai escrito na testa. Eles cantavam um cântico novo, que ninguém podia aprender exceto eles. Eram puros, fiéis, irrepreensíveis. Anjos voavam pelo céu. O primeiro proclamava o Evangelho eterno. O segundo gritava: caiu, caiu a grande Babilônia. O terceiro advertia: quem adorar a besta, beberá do cálice da ira de Deus. A mensagem era clara: não se vendam, não se prostrem, não se rendam ao sistema, mesmo que custe a vida. Um eco do céu dizia: bem-aventurados os que morrem no Senhor desde agora. Descansarão de seus trabalhos e suas obras os seguirão. João olhou e viu uma nuvem branca. Sentado sobre ela, alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Uma voz vinda do templo ordenou: lança a foice e ceifa, porque chegou a hora da colheita. E aquele que estava na nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo apareceu, também com uma foice, e outro ainda saiu do altar, com poder sobre o fogo. Ele clamou: lança tua foice e colhe os cachos da videira da terra, pois suas uvas estão maduras. O anjo fez como mandado. Colheu as uvas e as lançou no lagar da ira de Deus. E o sangue correu do lagar até a altura dos freios dos cavalos, por cerca de 300 quilômetros. O juízo havia começado. Depois disso, João viu 7 anjos com 7 flagelos, os últimos, pois com eles a ira de Deus se completaria. Mas antes,
Um mar de vidro misturado com fogo apareceu, e ao redor dele estavam os que venceram a besta, sua imagem, seu número. Eles seguravam harpas e cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das Nações. O templo no céu se abriu, e os 7 anjos saíram de lá, vestindo linho puro e brilhante. Um dos 4 seres viventes entregou a cada um uma taça, cheia da ira de Deus. O templo se encheu de fumaça. Ninguém podia entrar até que os flagelos estivessem concluídos. A primeira taça foi derramada. Feridas malignas e dolorosas apareceram nos que tinham a marca da besta. A segunda, e o mar virou sangue. Todo ser vivo no mar morreu. A terceira, e os rios e fontes também se tornaram sangue. O anjo das águas declarou: Justo és, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Eles derramaram o sangue dos santos, e agora têm sangue para beber. A quarta taça foi lançada sobre o sol, e ele queimou os homens com fogo. Mas mesmo assim, eles não se arrependeram. Ao contrário, blasfemaram contra Deus. A quinta taça caiu sobre o trono da besta, e seu reino se encheu de trevas. As pessoas mordiam suas línguas de dor, mas não mudavam seus caminhos. A sexta, e o grande rio Eufrates secou, caminho aberto para os reis do Oriente. 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs, saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eram espíritos de demônios, realizando sinais, indo aos reis da terra, para reuni-los para a batalha do grande dia. O local dessa reunião? Armagedon. A última taça foi derramada no ar, e uma voz ecoou do templo: Está feito! Relâmpagos, trovões, terremotos, um tremor como nunca antes. A grande cidade se dividiu, ilhas desapareceram, montanhas não foram mais vistas. Do céu, pedras enormes como talhos de gelo caíram sobre os homens, e eles ainda blasfemaram. Mas então, João viu algo novo. Uma mulher, vestida de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, segurava um cálice cheio de abominações. Em sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos. João ficou maravilhado com ela, mas o anjo explicou: a mulher era uma cidade, um sistema que dominava sobre os reis da terra. Sentada sobre muitas águas, influente, sedutora, mas seu fim estava decretado. Deus colocaria nos corações dos reis a vontade de destruí-la. E assim aconteceu. A Babilônia caiu. Em um instante, suas riquezas se perderam. Em um dia veio a ruína, fogo, lamento. Comerciantes choraram, marinheiros gritaram, os reis observaram de longe apavorados. Tudo o que era belo, valioso, desejado, virou cinzas, mas no céu uma outra reação. Alegrai-vos sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus a julgou por vós.
um anjo pegou uma grande pedra como uma mó de moinho e a lançou ao mar, dizendo: com ímpeto será lançada a Babilônia e nunca mais será achada. E em sua queda, o céu se preparava para algo ainda maior. João ouviu como o som de uma multidão, como o som de muitas águas, como trovões poderosos, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E então apareceu o Cordeiro, e junto dele sua noiva, preparada, adornada, pura. As bodas estavam prestes a acontecer. Felizes eram os convidados. O céu se abriu, e lá estava um cavalo branco, seu cavaleiro, fiel e verdadeiro, seus olhos como fogo, na cabeça muitos diademas, em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seguiam-no os exércitos do céu, vestidos de branco, montados em cavalos. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as regeria com vara de ferro, pisaria o lagar da ira de Deus. Um anjo bradou: reuni-vos, aves do céu, para o grande banquete de Deus. A besta e os reis da terra se reuniram contra o cavaleiro. A última guerra, mas foi rápida. A besta foi presa, e com ela o falso profeta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo. Seus seguidores foram derrotados, e as aves se fartaram com sua carne. E então o anjo desceu com uma corrente e prendeu o dragão, o diabo, por 1000 anos, lançou-o no abismo e fechou, selou, para que não enganasse mais as nações. Durante esse tempo, os que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus reinaram com Cristo. Era o milênio, o tempo da paz e justiça. Mas, após os 1000 anos, Satanás foi solto e novamente enganou as nações. Reuniu Gog e Magog, um exército tão vasto quanto a areia do mar. Cercaram os santos, a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e consumiu tudo. O diabo foi lançado no lago de fogo, e lá já estavam a besta e o falso profeta. E ali seriam atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Um grande trono branco apareceu, e aquele que nele se assentava. A terra e o céu fugiram de sua presença. Não havia mais lugar para eles. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Livros foram abertos, e outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados por suas obras. O mar entregou os mortos, a morte e o inferno também, e foram lançados no lago de fogo, a segunda morte. Quem não foi achado no livro da vida teve o mesmo destino, mas depois do juízo, João viu algo novo, um novo céu, uma nova terra. A antiga havia passado, e então a cidade desceu, a nova Jerusalém, do céu, como uma noiva, preparada para o seu esposo. E uma voz disse: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, nem luto, nem choro, nem dor. Tudo seria novo. A cidade descia como uma joia rara, majestosa, brilhante como cristal.
era a morada de Deus com os homens. Não era feita pelas mãos humanas, mas construída na eternidade. Sua muralha era alta, imponente. 12 portas, cada uma com o nome de uma tribo de Israel. 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Um anjo media a cidade, e ela era perfeitamente simétrica. Um cubo gigantesco, 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Tudo era equilíbrio, ordem, santidade. A muralha era de jaspe, a cidade de ouro puro, como vidro transparente. As fundações, adornadas com pedras preciosas. Jaspe, safira, ágata, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As portas feitas de pérola, cada uma única pérola. As ruas de ouro puro, translúcido como vidro. Mas algo chamava mais atenção que o próprio ouro. A cidade não tinha templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não havia sol, nem lua, porque a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era a sua lâmpada. As nações caminhavam à sua luz, e os reis da terra traziam sua glória a ela. Suas portas nunca mais se fechavam. Nela não entraria impureza, nada de abominação, nenhuma mentira. Somente os inscritos no livro da vida. João, ainda em espírito, foi conduzido pelo anjo e viu um rio, águas cristalinas, saindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, e de ambos os lados do rio, a árvore da vida. Sim, ela havia voltado. A mesma árvore que fora tirada do Éden, agora estava de volta, acessível. Produzia 12 frutos diferentes, um para cada mês, e suas folhas serviam para a cura das nações. Ali não havia mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estava no centro. Seus servos o serviriam, veriam seu rosto, e o nome dele estaria em suas testas. Não haveria mais noite, não precisariam de lâmpadas ou do sol, porque o Senhor Deus os iluminaria. E eles reinariam para todo o sempre. Então o anjo falou: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E João ouviu a voz do próprio Jesus: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. João caiu aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo o impediu. Não faças isso. Sou servo como tu, como teus irmãos os profetas. Adora a Deus. E então a mensagem final foi selada. Não seles as palavras desta profecia. O tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é santo, continue se santificando. E Jesus falou novamente: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles terão direito à árvore da vida. Poderão entrar pela cidade.
mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Jesus encerrou dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito, junto com a noiva, disseram: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. João termina com um aviso: se alguém acrescentar algo a esta profecia, Deus lhe acrescentará as pragas. E se alguém tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E por fim, a última promessa da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. E João respondeu: Amém. Vem, Senhor Jesus. Assim termina a maior revelação já dada à humanidade. Não como uma história de terror, mas como uma carta de amor, uma promessa, um alerta, uma certeza. O mal será vencido, o juízo virá, a justiça será feita. Mas para todo aquele que crê, para todo aquele que permanece firme, para todo aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, a eternidade está logo ali, e nela não haverá mais lágrimas.